Eu sou o Aleph. E eu sou o Amor. Sobre a reforma trabalhista, quais foram as principais mudanças sobre as formas de rescisão do contrato de trabalho? Uma das principais mudanças é que, a partir da reforma, houve a permissão de que o empregado e o empregador pudessem encerrar o vínculo contratual através de um acordo. Antes da reforma, o que acontecia muito era a questão de fraudes. Como só existia a demissão sem justa causa ou a demissão a pedido, muitas vezes o empregado acabava forçando uma demissão ou então fazia um acordo ali entre ele e o empregador, e o empregador fazia o depósito da multa de 40% do FGTS e depois o empregado devolvia esse valor para o empregador. Então, isso era caracterizado fraude. E a CLT não permitia que o contrato fosse extinto por um acordo. A partir da reforma, isso mudou e hoje é possível que empregado e empregador cheguem a um acordo para que o contrato seja rescindido. Só que, como toda forma de extinção de contrato, existem algumas particularidades que devem ser observadas. Por exemplo, quando o empregado e o empregador chegam a um consenso para encerrar a relação contratual, o aviso prévio não vai ser pago no total, é metade do aviso prévio somente. Além disso, o empregador só vai depositar 20% da multa do FGTS e o empregado é autorizado a fazer o levantamento de apenas 80% do valor que tem ali no seu fundo de garantia. Então, essa alteração ela é benéfica porque o empregado e o empregador têm autonomia para rescindir o contrato caso chegue a um consenso sobre isso. Existe uma forma de rescisão do contrato de trabalho que é a que se chama de rescisão por culpa recíproca, né? Eu gostaria de saber da senhora qual é os principais pontos que diferencia a rescisão por culpa recíproca da rescisão por acordo mútuo entre as partes, né? O empregador e o empregado. Nesse caso, a culpa recíproca geralmente ela é reconhecida numa ação judicial. Por exemplo, o empregado é demitido por justa causa e ele recorre no judiciário para buscar a reversão da justa causa. No decorrer da instrução processual, fica provado que tanto o empregado quanto o empregador concorreram para que esse pacto laboral fosse rompido. Né? Ambos falharam e ambos tiveram culpa pela rescisão. Então, o juiz reconhece a culpa recíproca e o empregado vai receber a metade das verbas a qual ele tinha direito. Então, ele não é demitido nem por justa causa e nem por uma rescisão normal. A culpa recíproca geralmente é reconhecida decorrente de uma decisão judicial. O acordo mútuo, não. É entre patrão e empregado, sem a necessidade de intervenção do judiciário. Até porque ele é previsto na CLT, então ele tem total garantia legal para ser feito. Certo. Existe uma multa específica na CLT que fala um pouco sobre essa questão, né, do não pagamento na primeira oportunidade que se tem, né, na audiência. Como é que fica essa questão, a aplicação dessa multa, né, numa rescisão contratual por culpa recíproca, no caso? Então, a multa do 467, né? Corre. A multa do 467 que incide sobre as verbas incontrovérsias, né? Então, numa ação judicial onde está se discutindo a reversão da justa causa, o que seria a verba incontrovérsia? Somente saldo de salário, se houvesse, 13º e férias, né? Essas seriam as verbas incontrovérsias. Então, essa multa ela seria incidente somente sobre essas verbas, porque tudo que é controverso não incide a multa, né? Ao contrário da multa do 477. A multa do 477, antes da reforma, ela não existia, né? Então, geralmente as empresas demoravam muito para fazer o pagamento das verbas. A partir da reforma, veio a disposição da multa do 477, que diz que se o empregador não efetuar o pagamento das verbas rescisórias em prazo de 10 dias, vai incidir a multa que equivale a um salário do empregado. Certo.
Como é que ficou essa questão do tempo à disposição do empregado com a nova reforma? Antes da reforma, por exemplo, você está na empresa, você entra às 8 da manhã e sai às 6 da tarde. Se você ficasse nas dependências da empresa, no seu horário de almoço, por exemplo, isso caracterizaria tempo à disposição da empresa. Então, a empresa teria que te pagar, eventualmente, por estar ali nas dependências da empresa. Após a reforma, fica consignado que, quando o funcionário ele fica nas dependências da empresa por espontânea vontade, ou seja, você está ali no seu horário de almoço, mas por algum motivo você tirou o horário de almoço na empresa. Isso não é considerado tempo à disposição do empregador, né? Então, em tese, se você fosse reclamar algum direito referente a esse período que você se encontra ali nas dependências, esse direito seria negado, certo? Certo. E nesse caso, como é que seria o ônus da prova? Seria o ônus do empregador de provar que... Doutora, um dos principais temas hoje que está em discussão é justamente essa questão sobre pejotização. O que que seria pejotização? De onde que vem esse termo pejotização? Então, a pejotização geralmente ocorre quando uma pessoa física, né, constitui uma pessoa jurídica para fins de prestar serviço para uma outra empresa. Só que, para que seja celebrado um contrato de prestação de serviço entre pessoas jurídicas, existem requisitos legais que precisam ser seguidos, né? E um dos principais requisitos é a autonomia, né? Então, quando você é contratado para prestar serviços, como autônomo ou pessoa jurídica, você precisa ter autonomia naquilo que você faz, né? A senhora diz autonomia no sentido de competência para exercer aquele trabalho. Isso, vamos supor, para determinar o horário que vai trabalhar, né? Se for o caso, se recusar a prestar algum tipo de atividade em favor daquela empresa, isso caracteriza a autonomia. Só que o que acontece? Às vezes há um desvirtuamento desse contrato, né? Onde você foi contratado ali como pessoa jurídica, mas na prática, no dia a dia, você é tratado como se empregado fosse. Ou seja, tem que cumprir horário, recebe ordens, né? Então, tudo isso cai lá no artigo 3º da CLT, que são os requisitos do vínculo, né? E as ações trabalhistas, muitas vezes, elas vêm com essa discussão, porque quando você desvirtua esse contrato de prestação de serviço, caracteriza fraude às leis trabalhistas, né? Porque o que é mais barato? Você contratar uma empresa para prestar o serviço ou contratar um empregado, né? Do ponto de vista econômico, seria mais barato contratar uma empresa para prestar esse serviço. E algumas empresas desvirtuam, né? Então, contrata a empresa, mas na prática trata aquele contratado como se fosse um empregado, né? E isso caracteriza fraude, é ilícito. Então, inclusive, o STF já estabeleceu, tem um tema de repercussão geral aí, e determinou que os processos que tratem dessa matéria sobre fraude, pejotização, sejam suspensos, né, na Justiça do Trabalho, porque está em discussão ali se a Justiça do Trabalho primeiro tem competência para julgar esse tipo de caso e se, enfim, O que a senhora acha sobre essa discussão que está tendo no STF sobre a paralisação desses processos que envolvem pejotização? Então, minha opinião pessoal, eu acredito que é muito arriscado estabelecer uma norma específica, né, para esse tipo de situação, porque quando se trata de reconhecimento de vínculo, é muito caso a caso, né? Então, pode ser que, no meu caso, né, eu realmente tenha sido vítima de fraude, né, que eu fui contratada como pessoa jurídica, mas na prática eu sou empregado. Então, pode ser que no meu caso isso ocorra. Mas pode ser que no teu caso não ocorra. Pode ser que, de fato, tenha sido contratado como pessoa jurídica e tu preenche os requisitos ali e tu não preenche os requisitos de empregado, né? Então, é muito caso a caso, né?
o fato precisa ser analisado. Vai depender do conjunto probatório de cada caso para que seja determinado se existe ou não um vínculo de emprego. Então, na minha visão, é um pouco arriscado generalizar e estabelecer uma regra de que nessas ações Não dá tenha para estabelecer um requisito, será, isso, não tem como definir uma coisa geral para tudo, porque teria que ser analisada caso a caso, né? Vai depender do que se tem de provas nos autos que vai configurar ou Isso. não se houve fraude. Na Justiça do Trabalho é muito questão de prova de fatos, né? A maioria dos pedidos que envolvem na Justiça do Trabalho tem que ser comprovados, né? Através de testemunhas, né? Oitiva das partes e tudo mais. Então, vai depender de caso a caso, né? Eu acredito que seja muito arriscado estabelecer uma decisão comum para todos. Doutora, eu gostaria de saber da senhora, adentrando um pouco nessa questão da pejotização, como é que eu consigo identificar no processo, através das provas que se tem ali nos autos, de que realmente houve uma fraude e que a empresa, ela efetivamente manipulou aquela situação para que houvesse aquela pejotização? Então, é por isso que entra a importância da instrução probatória, né? Para que seja caracterizado o vínculo de emprego, a discussão da pejotização basicamente, em síntese, é essa. Se você é contratado e você não atua com pessoalidade, subordinação e onerosidade e habitualidade, você não é empregado, né? Só que se dentro do processo for constatado que você de fato atuou com pessoalidade, não podia ser substituído por outra pessoa, era subordinado àquela empresa, ou seja, você obedecia a ordens, você não podia fazer e trabalhar a hora que você queria, você tinha que cumprir um horário, caracteriza subordinação. Você recebia por aquilo, onerosidade, e você fazia isso de forma corriqueira, habitualidade. Então, comprovados esses 4 requisitos, foge totalmente do sentido do contrato da prestação de serviço, né? Você já não é mais considerado um mero prestador de serviço autônomo. Você preenche os requisitos do vínculo. E aí é que entra a questão da fraude, né? A empresa ela tem que assinar a tua carteira e pagar as tuas verbas, porque o contrato ele foi desvirtuado. Então, não existe um método específico para determinar como que houve fraude. Vai depender da instrução probatória e do que as partes conseguirem provar no decorrer do processo. Certo. E nessa questão da distribuição do ônus da prova, como é que fica essa dinâmica de fazer provas sobre se houve ou não fraude? Uhum. Se o empregado está alegando que houve essa fraude, como é que fica pro lado da empregadora, da empresa, de dizer que não houve? No caso, tudo vai depender de como a empresa vai apresentar a defesa dela, né? Que tem a questão do ônus da prova. O autor tem que provar os fatos constitutivos do seu direito. E a pessoa que está sendo demandada vai ter que provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Então, se, por exemplo, em uma demanda, tu está dizendo que tu foi contratado, que houve fraude na tua contratação, e se a empresa disser assim, não, a contratação obedeceu todos os requisitos legais, né? Então, ela está negando esse fato constitutivo do teu direito. E aí, quem vai ter que provar que houve fraude é você, através de testemunhas, através da comprovação dos requisitos do vínculo. Então, tudo vai depender da instrução probatória, né? E do que a empresa vai alegar na defesa. Realmente esse Certo. assunto é um assunto que demanda muito tempo para a gente conversar e realmente foi uma satisfação poder conversar com a senhora, transmitir informações, né, sobre a pejotização, que é um tema dentro da reforma trabalhista, é um tema atual. E gostaria de finalizar, né? Então você acompanha nossas redes sociais, né? Fique por dentro das novidades que iremos postar e fique atento para o nosso segundo Azacast, né? Aqui embaixo também ficará o meu Instagram e o meu contato pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida,
E a doutora também? Isso. Se você é empregado ou empregador, tem alguma dúvida relacionada ao direito do trabalho ou qualquer outra área do direito, consulte sempre um advogado. Para mais informações, pode acessar o nosso site e o meu Instagram também vai estar aqui para você seguir.